Fala galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Maicon, guia de vocês, e minhas boas-vindas novamente às Masmorras Galácticas. Demos uma pausinha aí ano passado, quem acompanha o canal sabe o porquê que a gente tem que focar nos outros projetos, mas agora nós estamos voltando para falar sobre Sete Destinos, né? E sobre as espécies jogáveis do cenário. Continuando da onde a gente parou, nós tínhamos falado do Saci no último vídeo dessa série, e agora nós vamos estar falando dos Sereneus. Os Sereneus, eles são essa espécie de gênios da água. Eles foram criados por Amanasse, uma das titãs que tem dentro do cenário. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. A pele deles, né, eles têm uma pele mais lisa, com tonalidades que variam assim do bronze ao negro azeviche. Os cabelos deles têm umas cores que são mais chamativas, variam aí, tipo cores como, por exemplo, vermelho pinho, púrpuro, tons diversos de água, verde azulado, castanho ou futa-cor, então é bem diversificado. E é uma coisa que chama atenção, contrasta bastante com a cor da pele deles, embora muitos também tenham cabelo negro e tudo mais. Eles possuem membranas entre os dedos das mãos e também entre os dedos dos pés, que são mais alongados. Isso se dá devido à sua inspiração folclórica, de que já a gente fala. A maioria deles também tem na questão da textura da pele, uma pele mais lisa, mais próxima de anfíbios mesmo, sendo mais delicadas, né? E alguns podem até apresentar uma ou outra escama assim, mais delicada em alguma parte do corpo. Por que isso se dá? Isto se dá principalmente por causa da sua inspiração dentro do nosso folclore. Vamos estar falando agora um pouquinho da origem dos Sereneus dentro do cenário e o seu contexto em Sete Destinos. Os Sereneus, eles são um povo ancestral, talvez um dos povos mais antigos do continente, quem sabe. O fato é que eles estão nos rios, lagos e nas costas, né, no litoral de todo o continente, aonde fica o reino de Narun, que estamos jogando as nossas mesas canônicas no momento, pelo menos. Desde muito tempo, desde eras muito remotas, antes mesmo do grande império dos dragões, esse povo já existia. Segundo contam os seus sacerdotes, os portadores de suas tradições e histórias, essa espécie de gênios da água foram criados por Amanasse, uma das divindades do cenário, a titã das chuvas. Ela é uma grande titã que tem a forma de uma enorme rã. Quando a gente for falar sobre os titãs do cenário, eu vou dar mais detalhes sobre ela, mas o ponto é que essa titã das chuvas, a titã das águas, foi a responsável por estar criando, né, essa espécie. Com o passar do tempo, eles desenvolveram grandes cidades, grandes civilizações, nos fundos, nas partes mais profundas dos rios, que no continente são vastos e profundos, e nas costas, nos litorais. As grandes metrópoles, muitas delas também são construídas em encantarias. E aí a gente vai falar um pouco mais em um outro vídeo sobre o que são essas encantarias, esses lugares místicos. No caso dos Sereneus, das encantarias que eles constroem em suas cidades, são secretas, ficam ali no fundo de lagos, ou lagoas, no fundo dos rios, em vários lugares remotos aonde o povo seco raramente tem acesso. E os poucos que viram essas cidades descrevem elas como palácios encantados deslumbrantes, cidades do avesso e milhões de outras maravilhas que somente o povo que vive debaixo das águas conseguiria arquitetar e produzir. Algo totalmente fora da arquitetura da superfície. Claro, existem também sereneus que vivem em cidades costeiras na superfície da água em si, mas por causa da sua ligação com a água, eles acabam tendo essa certa dependência, por assim dizer. Mas eu falei para vocês, né, que a aparência deles deve muito à nossa inspiração folclórica, né? E então qual seria, assim, a origem
né, o mitos folclórico que levou à inspiração à criação dessa espécie jogável. Quem é da região, toda a bacia do Rio São Francisco, Alto e Baixo São Francisco, já deve ter reconhecido, mas a principal inspiração folclórica para os Sereneus foi de fato a lenda do Nego d'Água, ou Caboclo d'Água, que é uma entidade fantástica que habita as águas do Rio São Francisco e outros rios dessa bacia hidrográfica do nosso país. Dentre os muitos materiais de literatura que eu andei pesquisando para estar compondo, né, o cenário, eu vou estar citando aqui duas passagens que a gente tem no Dicionário do Folclore Brasileiro, escrito por Câmara Cascudo. Um deles é um relato coletado por José Teixeira, no livro, né, Folclore Goiano, página 391, segundo essa é a citação que aparece no Dicionário do Folclore Brasileiro, onde fala que habita as margens dos rios que correm pelo vão do Paraná. É tudo preto, cabeça pelada, mãos e pés de pato. Aparece entre as pedras à tardinha ou em noites de luar, a canoeiros e pescadores do Tocantins e seus afluentes. Procura virar a canoa. É bobagem atirar bala. Bate no couro peludo do negro e mergulha na água. Essa é uma das passagens que a gente tem, que é uma passagem coerente com outras descrições que eu andei me deparando sobre as pesquisas, e foi o que inspirou, por exemplo, essas questões de aparência física deles, com as mãos com membranas entre os dedos, membranas também entre os dedos dos pés, que são mais alongados. As imagens que estão vendo na tela são meramente ilustrativas. Eu fiz ali no HeroForge só para ter uma ideia mesmo de como seria bem mais ou menos. Mas quando sair o material oficial eu pretendo arrumar uns ilustradores para fazer um negócio mais bonito. Então a gente tem esse aspecto, nessa fisionomia deles. Outra passagem que a gente tem que traz muito esse arremedo nessa questão da água é que dentre essa questão dele virar, vai virar canoa, vai pegar sua pesca, que tem histórias que falam, tipo assim, ele dá nó na linha, corta a linha, estraga, faz buraco nas redes dos pescadores e tudo mais, tem toda uma questão envolvendo isso. Tem uma outra passagem que fala, também no Dicionário de Folclore, sobre como os pescadores lidavam com isso. E eles falam: supersticiosos, como todos os mais, oferecem o seu fuminho ao caboclo d'água, embora sorriam e neguem o fato quando interpelados. Para evitar suas ciladas, quem viaja para longe sozinho e tem que arrostar temerosas travessias, finca sua faca no fundo da canoa, e o monstro, que isto adivinha, de forma alguma comete o transeunte, limitando-se, quando muito, a segui-lo a grande distância. Em Sete Destinos, a gente subverte essa passagem da entidade violenta que gosta de ficar aprontando e perturbando os outros, para um povo, de fato, que se desenvolveu uma civilização própria. O que nos leva às mecânicas desses personagens. Como eu falei, a gente está jogando em Tormenta 20, pelo menos por enquanto. No futuro talvez a gente migre para outros sistemas. Por enquanto o Tormenta ele aporta mecanicamente uma narrativa mais heróica, mais fantástica. Então estamos usando ele como sistema de regras. Para estar representando mecanicamente essa narrativa, a gente tem algumas habilidades. Os Sereneus eles são filhos das águas, então eles têm a capacidade de respirar embaixo da água, um deslocamento natural de natação, além de alguns benefícios em seu deslocamento e em suas habilidades de percepção sensorial quando eles estão no ambiente subaquático, né? Alguns bônus em defesa, furtividade, sobrevivência, esse tipo de coisa. Eles também são capazes de usar as magias das águas e dos rios. Então, com magias dos rios, ele tem 3 opções de magia ali, né? Área escorregadia, toque chocante ou despedaçar. Você escolhe uma dessas magias para você poder estar usando. E uma resistência natural aos danos comuns da água, que do RPG significaria o dano de frio, que é do elemento da água, e o dano de eletricidade, porque faz sentido, porque existem enguias, poraquês e outros animais aquáticos que trabalham com esse dano elétrico. Além disso, uma preocupação que a gente tem quando elabora, né, que eu tenho quando elabora as mecânicas dos personagens, é nunca fazer um personagem que uma espécie que ela vai ser focada
só para classes conjuradoras ou só para classes combatentes. Então a gente deixa as duas alternativas para o jogador escolher qual é melhor. No caso dos Sereneus, eles têm o Arsenal dos Rios. Então armas de arremesso que causam dano de perfuração, arpões, tridentes, reis, que são armas que você teria que ter um treinamento marcial para ter acesso, eles consideram como armas simples e ganham um bônusinho aí de ataque com essas armas. E claro, eles têm essa ligação com a água representada através da sua dependência. Então, tipo, se ele ficar determinado período de tempo fora da água, ele precisa voltar ali para dentro da água para conseguir fazer os seus bônus de descanso normalmente. Por fim, a gente vai estar falando também dos nossos motivadores de aventura. Se você está jogando com um Sereneu, por que você vai se tornar um aventureiro? Existem algumas opções. Em dado momento da história do nosso continente, onde fica o reino de Narum, ocorreu uma grande seca. Como eu falei, muitas das cidades dos Sereneus ficam em encantarias, cujas entradas estão em ambientes submersos. O seu personagem talvez esteja atrás de descobrir uma dessas antigas entradas, para tentar descobrir algo sobre o passado de sua civilização. Talvez ele recebeu alguma pista de uma cidade encantada, talvez ele vivia em uma dessas encantarias que estava isoladas do plano material primário, ele foi jogado para fora dela e agora ele tem que dar um jeito de restabelecer uma nova entrada para essa encantaria ou descobrir algo para libertar essa entrada e trazer o povo de volta? Quem sabe? Existe também toda uma parte do continente que é composta de ruínas, né? Todo o pântano de Tapichós tem diversas ruínas submersas ali, nas águas do pântano que se molda. Então talvez o seu personagem, por sua capacidade de respirar embaixo da água, tenha sido contratado como guia para estar entrando ali e ajudando a encontrar tesouros que estão nessas ruínas. Ou talvez, vivendo no litoral, você tenha se tornado um pirata. Ou em vez de ser um pirata, você trabalha com os arpoadores, que são dos grupos que cuidam da proteção do nosso continente ali, do nosso reino. Existem diversas possibilidades. Existe ainda a possibilidade de você abordar a questão divina. Às vezes o seu personagem ele é um devoto, ou ele é um sacerdote de Amanassi, que é essa grande titã das águas e da chuva, e ele quer encontrar a caverna, a gruta, né, a grota que eles dizem ser o lar de Amanassi. Pode ser algo interessante também. Por hoje é isso, galera. Se você ficou curioso sobre os Sereneus, se você quer saber mais sobre o nosso folclore, continua seguindo aí o canal, que a gente vai estar voltando com mais vídeos dessa nossa série. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, se você tem algum gancho de aventura interessante também. Se você quer conhecer um pouco mais dos Sereneus, sua opinião, curte, comenta, compartilha. A gente se vê na próxima sala e vamos explorar juntos essa masmorra.